Hoje, no Cinema Jurídico, nós vamos abordar a série Cortina de Fumaça, onde o investigador de incêndios Dave corre contra o tempo para descobrir a origem daqueles crimes. Só que aos poucos, a gente vai percebendo que, na verdade, quem é o incendiário? É ele mesmo. O fogo não é apenas um elemento. Fogo é um organismo. O fogo observa. O fogo espera. Incendiários em série geralmente se sentem impotentes na própria vida. E querem que outras pessoas se sintam assim. Tem se sentido bem ultimamente? Tá meio... estranha. Na série, ele investiga, age como herói, mas no fundo é ele quem está causando todo o caos. A gente fez um paralelo direto com mães narcisistas. Por quê? Elas manipulam, saboreiam um controle emocional e ao mesmo tempo se colocam como vítimas ou como heroínas. Estamos falando do narcisismo materno, que é mais comum do que parece e muitas vezes passa despercebido por anos, uma vez que quem tem a residência fixa da criança são elas mesmas. É exatamente assim que agem algumas mães com perfil narcisista. Elas colocam fogo nas relações emocionais e depois se apresentam como as salvadoras. O tema deste vídeo é sobre esse perfil psicológico e sobre os impactos jurídicos desta conduta, especialmente com relação à alienação parental. E só uma observação que eu tenho para fazer para vocês. Embora alguns achem que a lei da alienação parental foi revogada, ela está em trâmite com projetos de lei, ou para revogação ou para modificação. Mas ela está vigente, viu? Ela está valendo. Podemos dar algumas características. Por exemplo, as mães elas podem praticar o gaslighting, que é o quê? Que é aquela realidade paralela. Elas se colocam como vítimas em qualquer conflito, culpam os filhos por tudo e sabotam os vínculos afetivos, principalmente com os outros, mas essencialmente com o pai quando é relacionado à guarda. Agora, para aprofundar esse tema com um olhar técnico, eu convidei uma especialista, a doutora psicóloga Carla Carelli, para falar com a gente. Olá, sou Carla Carelli, psicóloga clínica, e hoje iremos abordar o termo narcisismo. Esse termo vem da mitologia grega que remete ao personagem Narciso. Narciso era um rapaz jovem e bonito, que, encantado com o próprio reflexo observado nas águas de um rio, ele acabou se afogando. O narcisismo é usado para descrever a personalidade de quem é extremamente apaixonado pela própria imagem. É um traço de personalidade onde a pessoa tem uma grande necessidade de admiração, uma imposição exagerada de sua própria importância e uma falta de empatia pelos outros. Pessoas com traços narcisistas costumam buscar constantemente validação e podem se mostrar bastante centradas em si mesmas, não observando os outros, mas apenas a si própria. Também são pessoas manipuladoras e que normalmente manipulam pessoas em ambientes para conseguirem exatamente aquilo que elas querem. A conduta das pessoas que sofrem desse transtorno podem variar, mas alguns sinais são bem recorrentes. Uma característica bastante percebida, por exemplo, é a falta de empatia. Isso significa a incapacidade de se colocar no lugar do outro ou de validar os sentimentos de terceiros. Inclusive, estudos baseados em exames de imagem mostram que os indivíduos com transtorno de personalidade narcisista têm o volume da matéria cinzenta reduzida na área do cérebro, que está associada à empatia e à compaixão. Então, quando nós falamos de uma mãe narcisista, como é o caso citado por essa série, nós estamos nos referindo a uma mãe que demonstra esses traços de narcisismo em seu comportamento. Ela pode ser extremamente preocupada com a sua própria imagem, necessidades e desejos, muitas vezes colocando-se acima dos filhos ou usando-os para atender às suas próprias expectativas. Essa mãe pode ter dificuldades em oferecer apoio emocional genuíno, validar as emoções dos filhos ou colocar as suas necessidades à frente das dela. E aqui eu cito alguns comportamentos muito comuns em mães narcisistas, como por exemplo, em qualquer evento ou situação indica a necessidade constante de ser o centro das atenções. Sentimento exagerado de autoimportância, o que faz com que exija tratamento especial. Exploração de terceiros, especialmente dos filhos, que acabam sendo um alvo mais fácil para obter ganhos pessoais. Sinais de arrogância no modo de falar e fazer as coisas. Costume de fazer comparações entre pessoas, enaltecendo algumas para ferir as outras. Manipulação e chantagem para conseguir o que quer, sem pensar nos desejos dos demais. Fixação por fantasias de poder e jogos que a coloquem em um espaço de superioridade. Então, as influências e traumas que uma mãe narcisista pode causar nos filhos são bastante sérias. Os filhos podem crescer com uma baixa autoestima, sentindo-se constantemente não valorizados ou não amados de forma verdadeira, porque o amor dessa mãe é voltado para ela e não para o filho. Os filhos também podem vir a desenvolver dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis,
mesmo porque eles já estão psiquicamente modelados por essa mãe, por esse padrão hostil. Então, se relacionar com outras pessoas narcisistas acaba sendo uma vivência muito conhecida para eles. Também podem se sentir inseguros ou até mesmo internalizar essa culpa por coisas que não são de sua responsabilidade. Além disso, esses traumas podem afetar a forma como eles se veem e se relacionam com o mundo ao seu redor, podendo gerar problemas emocionais ao longo da vida, como ansiedade, depressão ou dificuldade de confiança. Os filhos de narcisistas tendem a deixar as próprias necessidades de lado para evitar conflitos com a genitora. Também é comum que tenham autoestima abalada e encontrem dificuldades para expor as suas angústias. Se você se sente assim, não deixa de buscar ajuda especializada, para que você possa entender o seu processo, elaborar os seus traumas e poder com saúde psíquica seguir adiante. Sempre busque uma ajuda quando precisa. Muito obrigada, Carla, pela sua excelente explanação. E é isso. O mais cruel é muitas vezes que o pai ele é excluído da vida do filho e toda essa dor ela passa despercebida. A Lei 12.318 de 2010, no artigo 2º, define a alienação parental como qualquer interferência psicológica da criança praticada por um dos genitores com o objetivo de afastar o outro. E existem sim consequências jurídicas, tá? Como a mudança da guarda, a supervisão das visitas, um acompanhamento psicológico familiar e até responsabilização por danos morais. E quais seriam alguns exemplos práticos relacionados a isso? Bom, a mãe, por exemplo, ela pode dizer que o pai não se importa com a criança, que não liga, mas na verdade é ela que bloqueia o telefone, ela quebra os presentes que o pai deu para a criança e depois ela se apresenta como a única pessoa que sempre esteve ali ao lado da criança. Ela apagou o pai e acendeu a própria imagem. Isso a gente pode sim configurar como alienação parental. Mas nada disso apaga o trauma da criança, né? Por quê? Ela cresce sem compreender a verdade, achando que o pai se afastou dela de propósito e muitas vezes não é o que parece. Por isso, é essencial não desistir do seu filho. Vai à justiça, peça laudos periciais, contrate um especialista particular para testar a veracidade do laudo oficial. Por quê? A alienação, ela não é apenas uma disputa entre os adultos, ela é uma violência emocional, principalmente contra o seu filho. Se esse vídeo te tocou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu sou a Jenny Berger e este é o Cinema Jurídico. Aqui a gente revela a verdade por trás da ficção.